Muito bem, estamos iniciando aí Direito Empresarial da aula 3, Direito Empresarial, ok? Ele começa a aula falando das fontes do direito. As fontes do direito não são divididas em duas, que é as primárias e secundárias. As que nos interessam mais aí são as primárias, que são aquelas que foram elaboradas pelos legisladores e acabaram sendo promulgadas. E as secundárias, que são aquelas baseadas nos usos e costumes, né, que fala do direito consuetudinário. E você vai entender agora o direito consuetudinário aí na sequência, dá uma olhadinha. Muito bem, estamos aqui falando do direito civil, nessa parte azul aqui nos vários mapas, que representa os sistemas legais no mundo. Repara que o direito civil ele é muito frequente, tem uma abrangência muito grande. Depois nós falamos aí do Common Law, que tem a sua origem na Inglaterra e replica para as demais ex-colônias, né? E na parte amarela nós temos o direito muçulmano e, por último, aqui o destaque é para o direito consuetudinário. O direito consuetudinário você viu que é baseado nos costumes, nos hábitos e costumes. Lembrando que para ter hábito e costume, ser consuetudinário, tem que ter uma reiterada e constante prática. São poucos os países que têm isso. Você está vendo aqui, um deles é o Sri Lanka, que está escondidinho aqui. Depois nós temos a Mongólia, que seria nessa região aqui da antiga União Soviética, e Andorra. Andorra é região europeia, está aqui no miolinho entre a França e a Espanha, é tão pequenininho que não aparece. Mas Andorra tudo bem, porque tem dois sistemas, lembrando que Andorra é governada pela França e pela Espanha simultaneamente, há um revezamento deles aí. E Mongólia e Sri Lanka são questões mais tribais, são regiões muito mais remotas, que aí você precisa manter. É como se fosse aqui na região do Alasca, você ter lá os esquimós e ainda quer manter os hábitos, costumes e tradições baseados no sistema consuetudinário, que é passado de forma aí não escrita, verbalmente, ok? Então essa é a diferença. Valeu? E se tratando de Código Civil, nós estamos falando do Código Civil a partir de 2002. Por que a partir de 2002? Porque houve a reforma, né? E a partir daí nós temos um capítulo destinado ao direito empresarial, que é do artigo 966 em diante. Ele vai tratar só de empresa. E ao final do Código Civil você tem as partes especiais, né? Você pega o Código Civil, vai abrir lá no finalzinho dele, tem as partes especiais que tem leis relacionadas às empresas. Por exemplo, a Lei de Falência e Recuperação Judicial e o Código de Defesa do Consumidor. As fontes do direito secundárias, eles falam dos usos e costumes. Tem que lembrar o seguinte, para que o direito consuetudinário está aí e os usos e costumes estão aí também? Ele citou isso para dizer o seguinte, olha, pode ter situações onde o legislador não consegue chegar no detalhamento, etc, etc. A lei não tem uma lacuna, né? Então chama-se a lacuna da lei. Então o juiz ou o magistrado, quando ele vai tomar uma decisão, ele vai tentar preencher essa lacuna da lei usando o que não tem na legislação positivada, não tem lei positivada sobre isso, então ele vai se basear nos usos e costumes daquela região, daquele local, daquele estado, daquele município, enfim, ele vai tentar preencher a lacuna baseada nos usos e costumes. Não esse professor Geiger, mas a professora Simone, ela citou, ela falou, olha, o cheque, por exemplo, não é reconhecido, porque ele é uma ordem de pagamento à vista, mas todo mundo sabe que nós usamos o cheque como pré-datado, ou como o Geiger disse, como pós-datado. E muitas vezes o sujeito, você faz um acordo e tenta combinar o pagamento com cheque em 2, 3 vezes, e o sujeito que recebeu o cheque passa para outros e outros acabam depositando antes do tempo determinado. Isso pode ser objeto de questionamento judicial e, neste caso, o juiz pode até usar o exemplo da lei e costumes, né? Os exemplos dos usos e costumes no caso do cheque, porque
A outra parte que depositou o cheque antes do prazo ocasionou uma série de problemas, né? Porque o sujeito não tinha fundo, o nome dele o cheque foi devolvido, o nome dele entrou no SPC, etc, etc, etc. Causou um monte de problemas para ele, então ele entende que, o juiz pode entender que, neste caso aí, ele não aplica a lei propriamente dita, dizendo que, olha, que se dane, você passou o cheque para ele, sabendo que era um cheque pré-datado e isso não tem validade. Entretanto, ele pode considerar que a outra parte não deveria ter feito isso. Por quê? Porque através dos usos e costumes que nós aqui adotamos, a gente costuma passar o cheque pré-datado, foi uma prática por muito tempo utilizada e ainda é. Ok? As jurisprudências são decisões proferidas por um colegiado. Lembra que você sabe que é um colegiado, geralmente é de segunda instância num tribunal. É formado por vários desembargadores que foram juízes, né? Muito bem, seguindo aí, nós estamos falando aí sobre as fontes e princípios do direito empresarial, continuando, tá? Então, o professor começa com a liberdade, princípio da liberdade ou da livre iniciativa, e aí a Constituição ela fala que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são preservados, né? Então, os empresários, as sociedades empresariais podem ter livre iniciativa de fazerem o que bem entenderem dentro do ordenamento jurídico, ou seja, há uma proteção, há uma tutela. O segundo princípio é da liberdade de concorrência, ou seja, todos os empresários podem, devem, têm liberdade para fazer sua própria concorrência no mercado, buscar as melhores condições para isso. Quem se beneficia disso é o consumidor. Artigo 170, a ordem econômica fundamentada na valorização do trabalho, e olha lá embaixo o inciso aí, quarto, da livre concorrência. E o terceiro princípio é da função social da empresa. Esse e o quarto princípio, eles têm muito a ver com a interpretação que se faz do papel social que a empresa tem. Então, no terceiro lá, ele tem a função social da empresa e a preservação dela. Função social é porque ela cria empregos, ela gera trabalho, ela recolhe impostos, ela paga salário, ou seja, uma empresa, uma sociedade empresarial, ela tem girando, orbitando junto com ela uma série de pessoas, uma série de stakeholders, né, que é um termo utilizado para dizer os afetados e envolvidos por ela. E o quarto é a preservação da empresa no sentido de dizer assim, olha, há um tipo de proteção que vai tentar ajudar essa empresa a se recuperar se ela tiver algum tipo de problema. Ou até mesmo na questão da falência e liquidação judicial. Ela tem um tempo para pagar os seus credores, a lei protege isso. E o último é o princípio da autonomia de vontade, onde os empresários gozam de liberdade para estabelecer contratos, estabelecer obrigações, né? Fazer negócios, etc. Tudo isso, de alguma forma, é protegido e amparado por lei. Ok?